Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Plumes. Eu estou aqui com o Vitor Baesso, CEO da Hackeando Processos. Hoje a gente vai falar sobre contratações em vendas, né? Como encontrar os melhores vendedores para o seu negócio. A gente está fazendo esse webinar gravado, porque no dia que a gente foi fazer ao vivo, infelizmente o Google estava com alguns problemas, a gente teve alguns entraves aí de gravação. E em virtude disso, como o conteúdo é super interessante para vocês, a gente trouxe ele para gravação. Não teremos comentários, mas deixamos nossas redes abertas aí para qualquer dúvidas futuras que vocês tenham, tá? Vitor, se apresenta aí, por favor. Seja Fala, bem-vindo. Gustavo. Bom, pessoal, é muito bom estar aqui, né, novamente. Agora, com certeza, aí vai ser 100%, a gente vai conseguir passar esse conteúdo. E, basicamente, pessoal, hoje eu sou o CEO, né, do grupo Hackeando Processos, tá? Que é um grupo que contém aí algumas empresas cujo principal foco é solucionar o maior problema de negócio do mundo, que é vendas, né? A gente é uma empresa especializada em operações de vendas B2B, então, com empresas que vendem para outras empresas, e o nosso foco, né, enquanto operação, é trazer uma solução completa para a área comercial. Então, o Hackeando o Processo soluciona problemas relacionados à estruturação da área de prospecção, da área de vendas, enquanto consultoria. E a gente tem mais duas empresas dentro do grupo, o Sales Recruitment e a B2B Data, que são especializadas, né, em recrutamento de profissionais para pré-venda e venda, também para vendas B2B, vendas consultivas e complexas, e geração de leads, né, qualificados para o processo de prospecção. Então, a gente foi desenvolvendo uma solução com foco realmente em trazer essa solução completa para ajudar o nosso cliente, né, a vender mais e a escalar o nosso negócio. Beleza? Maravilha, maravilha, Vitor. Vamos lá, então, vamos começar falando sobre recrutamento. A gente separou aqui alguns tópicos sobre erros e falhas. Vitor, quer comentar um pouco sobre os erros mais comuns cometidos em processo de recrutamento e seleção para candidatos de vendas? Boa, com certeza. Bom, vou trazer dois principais erros, né? Tem vários, assim, sabe, Gus? Tem, enfim, erros às vezes que são básicos, relacionados às vezes à forma de fazer uma entrevista, a forma de abrir um processo seletivo e divulgar o nome que se dá à vaga, enfim, entre outras questões. Mas eu acho que os dois pontos principais, quando a gente fala de processo seletivo para a área comercial, primeiro, está relacionado ao perfil da vaga. Muitas vezes, tá, as pessoas que vão fazer o recrutamento, principalmente a equipe de RH, ao recrutar uma pessoa para a área comercial, ela não se atenta às nuances e às diferenças, distinções de cada vaga dentro do comercial. Por exemplo, eu quero recrutar um SDR, um BDR, uma equipe de pré-vendas. Né? Eu preciso analisar se essa equipe vai trabalhar uma prospecção outbound, se ela vai trabalhar uma prospecção inbound, se vai trabalhar uma prospecção de parceiros, por exemplo, por meio de uma estratégia de canais. Cada tipo de função e cada processo necessita um tipo de perfil de vaga. Da mesma forma, se eu vou recrutar alguém para a área de vendas, eu posso ter um executivo de novos negócios, eu posso ter um executivo de contas, dependendo se for mais para uma parte de gestão, um sales ops, né, que vai ficar responsável por uma parte de análise de dados, por otimização de processo. Então, a área comercial é uma área muito ampla. Então, se a gente não se preocupa em entender exatamente o perfil daquela vaga para a área de vendas, a gente acaba confundindo. Então, erros que eu vejo, Gus, que são muito comuns, às vezes a pessoa precisar de um profissional para trabalhar prospecção outbound e contrata um profissional que tem um perfil para executivo, para closer, e essa pessoa acaba não se adaptando. Às vezes é uma pessoa de perfil farmer que é contratada para uma área que existe um perfil, né, hunter. Então, esse é um erro muito comum. E o segundo erro é você contratar uma pessoa que já trabalhava com venda B2B, com venda complexa, num outro mercado totalmente diferente, cujo funil, cujo processo, ciclo de compra era muito distinto, e você traz para o seu mercado atual. Então, já vi, por exemplo, falhas como recrutar uma pessoa que vendia rádio e que agora vai vender tecnologia no modelo SaaS. Não é que essa pessoa não possa se adaptar, mas é importante entender que existe uma distinção muito grande quando a gente fala de vendas, né? E que dentro de cada um dos modelos de venda, independente se é uma operação de venda B2B, se é B2C, se é uma mais complexa, existe, né, de diversos tipos de distinção. Então é o que eu visualizo, não sei o que você visualiza aí também nesse sentido, mas acho que são dois dos erros mais comuns, né? Perfeito, perfeito. O que eu
falaria de dica para essas pessoas, para não cometerem esses erros, é justamente procurar, se você é uma empresa B2B, procurar profissionais que trabalharam no mercado B2B e não no mercado B2B, que trabalham com venda consultiva, já estão acostumados. Se você encontrar uma pessoa do seu segmento, melhor ainda, né? Pô, o cara trabalha com SaaS, a gente vai ter provavelmente um sucesso maior, a curva de aprendizado dele vai ser até um pouco mais rápida. Mas se você opta por um vendedor que trabalha no varejo, que não tem experiência, você provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade, por mais que ele seja um vendedor. E esses aspectos anteriores que o Vitor comentou também, do perfil, né? Às vezes você pega uma pessoa, você padroniza um perfil de vendas de front, né? Que uma pessoa que tem comunicação boa, que conversa com o cliente, que tem negociação e tal, para uma vaga geral, né, da área comercial. E aí é realmente isso que acontece. Você vai ter um cara que é um pouco mais analítico, não precisa ser os seus ops ali, os seus enablement, que é um cara que tem mais didática, que é um cara que tem que explicar, que saber conversar com as pessoas, ensinar. Os seus ops, que é um cara mais analítico, mais que entende de dados, não necessariamente vai ser o perfil do cara que vai estar lá no front negociando. Então é importante saber fazer essa divisão, porque tem várias subfunções na área de receita. Às vezes as pessoas que não conhecem a área de vendas, principalmente profissionais que estão começando a trabalhar no RH agora, eles caem de cabeça no vou entender como é que funciona a contratação de vendedor e aí isso basta, não é? Tem que entender as nuances, né? Mais algum erro, mais alguma falha, Vitor, que você quer trazer, ou vamos para a próxima? Cara, perfeito. Não, eu acho que é isso mesmo. Vou até trazer um outro ponto, mas até concordando também com você, com o que você falou, a gente, Gustavo, já recrutou assim para diversas operações. O foco principal, né, operações com modelo de venda consultiva, venda B2B, sempre nesse modelo que a gente trouxe. Então, a gente já recrutou mais de 100 profissionais para empresas distintas. E na maioria das vezes, quando eu vou conversar com algum potencial cliente, com algum parceiro, é mais ou menos essa descrição que eles dão. Então, Vitor, eu preciso de alguém com boa lábia, boa comunicação, proativo, que é o perfil conhecido como perfil geral do vendedor. E, na verdade, não é assim na prática, né? São perfis extremamente distintos para cada vaga. E aí, dentro disso, eu acho que um erro também muito comum, e aí eu vou falar até na hora de fazer a aquisição dos candidatos, na parte de divulgação, é que muitas empresas, principalmente empresas mais nichadas, por exemplo, eu tenho clientes que são assim excelentes, que têm uma operação robusta, mas que são extremamente nichados para distribuidores de medicamentos, para hospitais, e eles são pouco conhecidos, né, dentro, vamos dizer assim, do meio jovem, ou por talentos. Eles não têm uma boa estratégia de employer branding, né, que é exatamente essa estratégia de comunicação, pensando em trazer possíveis talentos para dentro da empresa. E o que eu vejo de falha nesse sentido, quando a empresa não é muito conhecida nesse meio, é que ela entende que para uma vaga que ela precisa recrutar, somente a divulgação nas redes sociais, um disparo de e-mails, né, um anúncio vai ser suficiente para conseguir recrutar pessoas. De forma que muitas dessas acabam não trabalhando com hunting, né, não acabam hunteando. E o que eu acho que é importante a gente entender é o seguinte: dependendo do estágio que a sua operação está, dependendo da forma como a sua marca é vista no mercado ou é conhecida, você vai precisar rantear pessoas dependendo da especificidade da sua vaga. Se é um vendedor de software de nível mais sênior, né? Se é uma vaga que vai precisar trabalhar com conhecimento prévio a nível técnico. Então, esse costuma ser uma falha também, falando da divulgação. Então, eu até ia entrar nesse ponto, né, do hunting. O que é o hunting, né? Para quem não conhece esse termo, né? E como fazer hunting, Vitor? Legal, legal. Gustavo, eu gosto de fazer uma analogia, né, do hunting com a própria estratégia mesmo de prospecção outbound, prospecção ativa, né? Então, vamos fazer uma analogia da seguinte forma. Se eu sou uma empresa que trabalho somente com a estratégia de inbound, geração de conteúdo, né, tenho às vezes programas com foco em indicação, é como se, né, fazendo uma analogia, é como se eu tivesse trabalhando da mesma forma o processo seletivo com divulgação, né, geração aí de conteúdos para uma base, trabalhando a minha marca, trabalhando employer branding, etc. O hunting já seria o outro processo. Fazendo uma analogia com vendas, é como se fosse a prospecção outbound, a prospecção ativa. Então, no hunting,
a gente já mapeia o perfil que a gente quer, e a gente, por meio de estratégias e utilizando ferramentas e canais, a gente busca ativamente potenciais candidatos, né? Gera interesse nesses candidatos para participar do processo. Quando que é necessário o hunting? Da mesma forma como funciona o processo de prospecção outbound. Muitas vezes, mesmo a empresa, ela tendo aí uma marca conhecida, chegando leads, né, para trabalhar dentro da sua equipe, dependendo do tipo de nicho que você trabalha, se for um produto muito específico, você vai precisar trabalhar com a prospecção ativa. Se for focar em grandes contas, você vai precisar trabalhar com prospecção ativa. Da mesma forma, o hunting. Então, o hunting ele te ajuda principalmente, não só para isso, mas principalmente quando você vai encontrar uma vaga mais específica e você não consegue captar aquele tipo de vaga por meio de uma divulgação de processo seletivo. Como que a gente faz o hunting, né? E como que a gente indica fazer aqui no Hackeando o Processo? O primeiro passo foi exatamente o que a gente falou antes. A gente ter realmente uma descrição do perfil dessa vaga que a gente está buscando, né? Então, como que a gente faz essa descrição? A gente define ali os principais perfis mesmo, né? Perfil que a gente espera do candidato a nível comportamental, experiência e prior success, né? Experiência prévia que esse candidato precisa ter. Esse candidato já trabalhou em que tipo de operação de vendas? Qual foi o ciclo de compra que aquele candidato trabalhou? Qual que é o cargo que eu preciso pesquisar para fazer uma pesquisa, por exemplo, no LinkedIn para encontrar aquela pessoa? Então, é basicamente definir o nosso perfil ideal ali de candidato, né? Fazendo até uma analogia com vendas. Depois desse processo, no hunting, a gente vai utilizar ferramentas que permitam que a gente encontre aquele perfil. Então, uma ferramenta que é acessível para a maior parte das empresas, que é o próprio LinkedIn, e aí, às vezes, né, dependendo do número de vagas que você vai precisar no máximo, né, de ter ali um LinkedIn Premium, né, vai investir um pouco, não é um valor muito alto, né, para fazer esse tipo de trabalho, e você consegue rantear diversos candidatos utilizando aquela pesquisa no LinkedIn, procurando pessoas que possam ter o perfil daquela vaga. E aí, por fim, a última dica nesse sentido, Gustavo, é a gente ter um bom discurso. Porque um bom profissional, um profissional que está bem posicionado... Né? Oi? Que chame a atenção, né? Exatamente, porque um bom profissional que está bem posicionado no LinkedIn, ele vai ser ranteado por outras empresas, por empresas de recrutamento, por empresas que já executam esse processo de uma forma bem feita. Então, você precisa fazer um script, uma abordagem, né, um approach personalizado com aquela pessoa, demonstrar que você visualizou o perfil da pessoa, que acha ela interessante para a vaga por causa de alguns motivos. E dessa forma demonstrar também que existe ali um interesse seu nela e que é interessante aquele processo para ela. Chama atenção, né? Exatamente como você falou. Caso essa pessoa tenha interesse, aí sim você insere ela dentro de um processo, faz uma qualificação de currículo, faz uma entrevista mais rápida, mas para avaliar se existe fit, né? Uma triagem, para dar continuidade. Perfeito? É a forma como a gente tem trabalhado. Existem até outras ferramentas, mas às vezes são ferramentas mais caras, ferramentas pagas, que eu acho que não vão ser muito foco desse momento agora, né? Perfeito, perfeito. E o processo seletivo parece que é só definir etapas, tipo, teste lógico, entrevista, 1 e 2, sei lá, mas tem muita coisa por trás, né? Tem muita coisa antes de prospecção de candidatos, de organização do processo, da operação completa, de discurso que vai ser utilizado, né? Porque é aquilo que você falou, se você precisar de algum profissional específico, ou se você for extremamente criterioso na sua contratação, você precisa definir muito bem discursos, plataformas que você vai usar e tudo isso que está em torno da entrevista, né? Muitas vezes as pessoas acham que é só entrevista, mas não é. Vai cair um monte de currículo, né? Joguei uma vaga na internet. As pessoas acham que todo mundo vai preencher, vai cair um monte de currículo maravilhoso, todo mundo vai tirar 10 no teste de lógica e não é muito bem assim. Então, exatamente. Se você quer ser assertivo, né, reduzir o turnover da sua área, porque a gente sabe que contratar gente errada aumenta o turnover da sua área, e né, entregar mais rápido, né? Às vezes você precisa de algum resultado num mês ali, então por isso você vai precisar contratar um cara nesse mês. Se você atrasa, o resultado atrasa junto. É muito bom você ter o processo inteiro, né, primeiro conectado, mas muito bem definido em cada uma das etapas. E, aliás, até o próximo assunto que eu ia entrar com você é a parte do processo seletivo depois do hunting, né? Então, qual que é o modelo ideal de entrevista? Tem algum teste prático que você faz, né? A gente tem algumas
coisinhas aqui, depois eu posso comentar também. Boa. Inclusive, quero saber aí qual que é o segredo também da Plumes aí, para trazer tanta gente boa, né, Gustavo? Então, eu acho que esse é um ponto assim, muito importante, né? Uma pesquisa que a gente fez, foi uma pesquisa interna, mas que é muito bacana de trazer, é o seguinte: hoje, só para né, dar um overview para o pessoal para contextualizar, hoje a maior parte das pessoas que a gente contrata para as empresas, vou colocar aí mais de 90% aproximadamente, tem aí de 20 a 28 anos, tá? Dentro das áreas de venda, acaba sendo um perfil que a gente tem recrutado muito. A gente recruta outras idades, obviamente, mas esse acaba sendo o perfil central. Falando desse perfil, né, mais jovem, o que a gente vê, Gustavo? A maior parte dessas pessoas, quando elas passam por um processo seletivo, eles querem ter passado por uma boa experiência, eles querem ter consumido, né, daquele processo um conhecimento. E a gente vê isso muito assim nos processos, e a gente é muito elogiado até por esses candidatos por isso, pela forma de tratamento, pela experiência que eles tiveram. Isso faz muita diferença no processo. Trazendo esse contexto que você falou, eu acho que o primeiro ponto é pensar nisso. É pensar na experiência, na jornada que você quer trazer também para esse candidato, e aí com dois objetivos. Primeiro, garantir que esse candidato também tem uma boa experiência. Aquele momento não tem que ser um momento ruim para o candidato. Isso eu acho que era uma coisa meio que do passado, né? Vou fazer um processo seletivo, eu preciso assustar, eu preciso fazer com que aquela pessoa sinta a pressão. E não é bem assim, né? Você, obviamente, causa o efeito contrário hoje em dia fazendo isso, né? Você afasta a pessoa da sua empresa. Exatamente. Você faz com que aquela pessoa não queira ficar. Então, você pode sim criar um processo seletivo que dê uma prévia de como vai ser o trabalho, né? Com as funções corretas, com uma boa avaliação, com uma boa criticidade, mas criando uma boa experiência. E o segundo ponto é avaliar, né? Criar um processo que avalie todas as competências que você precisa avaliar exatamente para não que ocorra esse turnover, né? Como você trouxe, que eu acho que é um dos maiores problemas falando aí de recrutamento, falando aí do pilar pessoas, né? Dentro da área comercial. Então, dentro disso, o que eu indico? Você pode sim realizar testes lógicos, você pode ter avaliações de perfis, você pode ter formulários para fazer uma triagem, né, da quantidade de pessoas que está nesse processo. Isso vai ser muito importante, principalmente quando você tiver muitas pessoas que se candidataram àquela vaga. Então, operações que às vezes já recebem um grande número de currículo, às vezes vão precisar ou de uma ferramenta, uma plataforma como uma GUP da vida, que é uma plataforma ótima para isso, tem outras também por aí, ou realizar um processo que você consiga triar aqueles candidatos de uma forma mais automatizada ou semi-automatizada. O que eu indico? Sempre tenha um processo no início, onde você consiga fazer uma avaliação de fato de currículo, que seja mais ágil, para triar esses candidatos e para conseguir bater ali com o perfil da vaga, com o perfil e a descrição do cargo. Segundo ponto que a gente indica de ter, né? Com esses candidatos que já foram triados, seja por um teste lógico, por uma prova, por um teste, pelo próprio currículo, a gente faz o que a gente chama de phone screening. O que é esse phone screening? É uma entrevista curta, mas onde a gente já consegue avaliar a parte técnica e a parte comportamental por meio de algumas perguntas, e a gente chama até alguns critérios que a gente coloca, né, de yellow flags e red flags. São basicamente alguns tipos de pergunta que a gente já observa. Se essa pessoa não está utilizando essa vaga só como um trampolim para uma outra empresa, se essa pessoa realmente tem fit cultural, se ela quer ficar, se os valores daquela pessoa vão ao encontro dos valores da empresa e realmente existe ali sinergia de trabalho. Depois desse phone screen, com os candidatos qualificados, a gente costuma inserir esse candidato, Gustavo, num desafio. Esse desafio pode ser uma simulação, você mesmo... Eu lembro de você comentar comigo, né, que o roleplay, né, é muito interessante, que fazer simulações valem a pena para fazer essa avaliação. Pode ser um desafio, né, por meio, às vezes, de algo escrito, se você quiser avaliar a escrita, dependendo se a vaga vai ser uma vaga que vai trabalhar muito disparo de e-mail, né, uma relação mesmo, às vezes, diretamente no chat, essa pessoa precisa escrever bem, assim por diante. Né? E depois da gente ter feito essas avaliações, phone screen, uma triagem inicial, um desafio, né? No final é sempre interessante a gente ter uma entrevista mais completa com o gestor, para que o gestor conheça aquela pessoa e avalie se aquela pessoa realmente tem fit com o que ele busca para a equipe dele, né? Então acho que esses são os pontos principais. O que você visualiza aí também em relação a isso? Perfeito, perfeito.
Vamos lá, vamos por pontos. Depois eu comento sobre os critérios de avaliação, um material que eu vi super interessante nessa semana sobre isso. Mas primeiro falando sobre essa questão de você conseguir vender a sua empresa, né? Hoje em dia, realmente aquilo que você estava falando. Não adianta você assustar o candidato na entrevista, porque isso só vai afastar ele mais do seu processo e o que ele vai pensar? Ele vai falar, pô, se esse cara tá fazendo isso comigo, imagina dentro da empresa, se eu for contratado. Imagina como que é a cultura dessa empresa, coisa ruim, coisa que não encaixa comigo, tóxica, enfim. Isso é um risco. Quando você consegue vender a empresa para a pessoa, vender a vaga, a equipe, a pessoa ela fica com vontade de ter aquilo, de trabalhar do seu lado. Se ela bate de primeira com a sua personalidade, com as suas coisas, enfim, ela vai falar, pô, vai ser um convívio super tranquilo, vai ser um lugar de trabalho que eu vou me dar bem, que as pessoas que eu vou trabalhar são legais, têm mais ou menos o mesmo perfil, a empresa é uma empresa em crescimento, pô, vai ser muito irado eu estar dentro de uma empresa que está crescendo, então, se você entra numa empresa assim, oi, tudo bem, a pessoa vai falar, nossa, o que é isso, que energia é essa, né, perde um pouco de tesão daquele processo, então é exatamente isso. E Sobre Gustavo, a. só um Oi. comentário, cara, disso, que eu acho Fala, que foi fala. muito bacana você ter falado. Isso muda jogo. Essa Com certeza. motivação, fazer com que a pessoa brilhe o olho. Eu já vi vários processos que a gente abriu que a pessoa estava Aham. curiosa, não super interessada, mas ela estava curiosa, legal. Vamos ver como é que vai ser. E que durante o processo ela ficou apaixonada pela empresa e que isso fez com que ela quisesse entrar. Então, um bom Que da processo, como hora. você falou, muda jogo, cara. Isso é muito massa. Não, com certeza, com certeza. E aí, um pouco sobre o material que eu vi essa semana, é um material do Mark Roberge, que foi, acho que, ex-CTO do HubSpot. Coincidentemente, é concorrente nosso, né? O mesmo segmento de trabalho. E aí, como que eles faziam lá, né? Eles pegavam os top performers, falando sobre vendedor mesmo, né? Esquecendo seus ops, seus enablement SDR, Hunter, enfim. O cara que está ali no front da negociação. Eles pegavam os top performers, identificavam quais eram os critérios que faziam eles se destacarem, né? E colocavam isso no processo seletivo com pesos. Então você dava uma nota que era multiplicada ali pelo peso, no final tinha uma somatória e tinha uma nota de corte. Então, se você estava participando do processo, boa, 10, 10, 10, 5, 5, 4, 4, 3, no final a média dava abaixo de 6, eu acho, se não me engano, você não passava para a próxima etapa. Então, não adianta você se destacar muito em um dos critérios e pouco em outros. Eles faziam meio que uma média com pesos. E aí eu puxei alguns nomes aqui de critérios principais para vendedores na época. Então, eles colocam o coachability, né, que é aquele negócio de você saber receber o feedback e mudar o seu comportamento, a sua atividade, o que você está fazendo ali com aquele feedback que você recebeu. Curiosidade, ética no trabalho, inteligência, sucessos anteriores. Então, pô, você batia a meta no seu trabalho anterior, você criou algum processo, você fez alguma venda muito importante, você somou quanto de new MRR, de receita na outra oportunidade que você teve. Paixão, preparação, o cara pesquisou sobre a sua empresa, ele teve a capacidade de entrar no site, ver os clientes que vocês atendem, o mercado que ou você perguntou o que você entende da empresa, ele não sabia responder, ou o que ele te falou foi o que a outra pessoa da outra etapa do RH que explicou. É, adaptabilidade para mudar, competitividade e coragem. Então, competitividade não no sentido de você colocar as pessoas da sua equipe para trás e ser algo que não é saudável, né? Óbvio que tem que ter uma competição saudável dentro da empresa para todo mundo se puxar no mesmo nível ali. Mas esses são um dos critérios que eu achei muito interessante compartilhar com vocês para dar exemplos, né? Botar ali os pingos nos is. E essa parte da coachability, ela vai de encontro
total com esse negócio do roleplay que o Vitor falou. A gente estava conversando antes de fazer esse material, que aqui no nosso processo de vendas, que era isso que eu ia compartilhar com vocês, a gente faz roleplay na entrevista, porque, na verdade, não é uma etapa de roleplay, a gente faz um roleplay. Quem não sabe o que é roleplay é você fingir que você é um vendedor daqui internamente, e eu faço o papel de algum perfil de cliente ideal. Olha, eu trabalho nessa indústria, eu sou essa pessoa, é decisor ou não, e eu tô, sei lá, no dia tal, no horário tal, vamos lá, começa aí a ligação. O cara finge que ele tá me ligando. A gente faz essa dinâmica 2 vezes, porque você vai fazer uma, no meio de uma e de outra, a gente vai dar um feedback, olha, isso você precisa melhorar, isso que você falou não tem nada a ver, isso daí é uma ideia interessante para você colocar no seu discurso. E aí, na segunda rodada, a gente identifica se ele conseguiu realmente botar em prática aquilo que a gente deu de feedback. Então, isso é uma das formas de você validar os critérios que você está colocando no processo seletivo. Exato. Mas, quer complementar alguma coisa, Vitor? Não, é isso, perfeito. Inclusive, o Mark Roberg, né, que você falou, que foi da HubSpot, tem nesse livro dele, se não me engano, é o The Sales Acceleration Formula. Ele tem esse que eu acho que ele traz isso, né? Isso. Cara, é um livro fantástico, assim, ele traz um pouco mais, assim, até do passo a passo, né, de como recrutar, fazer um bom onboarding, né, manter essa pessoa na empresa. E esses critérios que você trouxe, Gustavo, são os principais critérios que hoje a gente utiliza na avaliação de candidatos para os nossos clientes. Principalmente Legal. O primeiro, coachability, né? Principalmente nesse mundo que, cara, as coisas vão mudar, o produto vai evoluir, a operação vai mudar, os canais vão mudar, e eu preciso de uma pessoa que evolua continuamente, que aprenda a aprender, né? Que eu acho que esse é o ponto. Então, mais esse fechamento aí. E isso pra gente de startup, assim, pô, é muito importante, né? Porque quando você tá numa empresa multinacional, você é amparado por um monte de gente o tempo inteiro, todo mundo sabe, as pessoas sabem te explicar, né? Tem processos mais bem definidos, né? Se alguma coisa não é feita, outra pessoa pode te ajudar e pode fazer. Numa startup não, né? Se você não tem a destreza de aprender sozinho algumas coisas, cara, você vai atrasar muita entrega, vai dificultar o avanço da empresa, enfim. É muito assim. Mas o próximo tema que eu ia puxar era sobre remuneração e comissionamento, né? Isso é óbvio, tem que ser alinhado com a pessoa que a gente está contratando ao longo do processo seletivo, mas eu quero dizer no sentido de como se criar uma remuneração fixo e variável para um vendedor, né? Como é que funciona isso? Legal. Bom, vou focar então mais ali no vendedor, que eu acho que é o que está mais diretamente relacionado à comissão, né? Beleza. Eu acho que o primeiro ponto que é bacana trazer para o pessoal, porque isso não é óbvio para todo mundo, é que cada vez mais, até com o surgimento, né, como o Gustavo falou, de startups, desse modelo inside sales, etc., aquela cultura de que o vendedor, né, ele era remunerado só pelo trabalho dele, pelo resultado dele, isso tem mudado. Então, cada vez mais as empresas sobem o fixo, pagam salários fixos maiores, isso por quê? Oferta e demanda. Hoje, a quantidade de vagas, né, dentro de empresas procurando bons profissionais é maior que a quantidade de bons vendedores no mercado. Né? Tanto que é uma vaga com alta rotatividade, assim como a área técnica, né, a área de tecnologia, a gente não consegue ainda formar a quantidade de profissionais que o mercado precisa. Principalmente em mercados que trabalham com esse tipo de venda mais consultiva como a nossa. Né? Então, o que é muito comum, inclusive, nas empresas, é formar um profissional, pegar um profissional mais júnior, formar esse profissional, né, exatamente por causa dessa dificuldade. Então, o primeiro ponto é o seguinte: hoje, principalmente se você trabalha com a venda consultiva, você quer um vendedor realmente focado, você vai precisar, de certa forma, pagar um fixo. Perfeito? Gustavo, me dá um minutinho, cara. Um probleminha aqui, só um minuto. Okay? Claro, sem problema, sem problema. Pessoal, só para avisar para vocês, tá? A gente tá super rápido aqui, já deu meia hora, a gente tá nos temas finais, aí nos últimos 2 temas, mas é porque não tem nenhuma pergunta aqui no chat pra gente. Então, provavelmente a gente vai acabar esse conteúdo um pouco mais cedo mesmo, mas lembrando que depois a gente deixa as nossas redes sociais super abertas para vocês interagirem, tá bom? Vitor, tudo certo? Desculpa, tudo certo. Não, imagina. Cara, probleminha aqui, mas resolvi.
Imagina, imagina. Mas, basicamente, então, o primeiro ponto é a questão do fixo. Né? O fixo está se tornando cada vez mais importante. Como que a gente define, né, um modelo de remuneração, etc. Primeiro, a gente entender isso, essa questão do fixo. E, assim, a dica que eu dou é você tentar captar, né, seja por meio de benchmark, informações, quanto que empresas que trabalham com um modelo similar, e aí não só concorrentes, porque hoje não é mais aquele modelo de antigamente que quem recruta o seu vendedor é só um concorrente direto. Né? São empresas, né, que trabalham com processos similares, como a gente tinha falado anteriormente. Então, mapear isso, quanto que está pagando. Qual que é a dica que eu dou para definição disso, né? Falando de comissionamento. A gente tem hoje dois tipos principais de comissionamento. A comissão por esforço e a comissão por resultado. A comissão por resultado vai estar diretamente relacionada às vendas realizadas. Então, normalmente é um percentual de vendas, né? É um modelo mais tradicional. Já a comissão por esforço, ela remunera realmente o esforço, quantidade de reuniões feitas, oportunidades geradas, propostas, ligações, né? Total de atividades. Né? Exatamente, principalmente para um outro perfil ali mais de pré-venda. Então, primeiro você tem que definir o que faz mais sentido para o seu modelo de negócio, se é um modelo, o outro, ou às vezes até os dois modelos, né? Que tem muitas empresas que mesclam os dois modelos para realmente remunerar esse profissional, tá? O que eu gosto de dar de dica nisso? Porque o quanto que vai ser de comissão vai depender do seu mercado, vai depender do quanto de margem que você tem no seu produto, entre outras questões, se é um produto transacional ou é de recorrência, né? Então, dependendo, a comissão ela vai ser em cima, um valor alto em cima do primeiro mês, se for o modelo SaaS. Tem empresas que fazem também um modelo de recorrência, que não é tão, não sei como é na Plumes, mas não é tão comum hoje no mercado de venda modelo SaaS. Enfim, de forma geral, o que eu indico, pessoal, é evitar colocar um teto, né, na sua comissão. E por que evitar esse teto? Porque quando a gente fala de vendedor, é uma pessoa ambiciosa, então se ele tiver espaço para vender mais, ele vai vender mais, vai querer ganhar mais dinheiro. E quando você coloca um teto, muitas vezes você está falando para aquele vendedor que naquele mês não vale a pena ele vender mais do que aquilo ali e que ele pode segurar as demandas que ele tem para vender no mês seguinte. Então teve um amigo meu recentemente... a meritocracia do cara, né? Exato, exatamente. Teve um grande amigo meu que trabalha numa empresa muito bacana de São Paulo e que ele falou que, acho que nos últimos 2 meses, ele tem batido 400% da meta. Se ele tivesse um teto, exatamente, se ele tivesse um teto, com certeza, né? Ele, claro que depende da pessoa, a pessoa quer fechar, quer trazer, mas se ele tivesse um teto, talvez ele não ficaria tão motivado a isso. Então, acho que esses são os pontos principais de início, né? Perfeito. Nossa, isso é muito importante porque você, olha isso, você tá, se você coloca um teto, você tá desmotivando os seus melhores vendedores. Simples assim. Exato. Assim, é um tiro no pé muito grande. Muito né? Eu até ia comentar o nosso modelo. O nosso modelo é recorrente, só que é recorrente por 1 ano. Né? A gente tira um percentual ali da venda, e aí é interessante eu comentar o nosso modelo, porque a gente trabalha com dois atores ali, 2 agentes na venda. O pré-vendedor, que é o SDR, e o closer, né, que é o cara que vai pegar do SDR e levar até ele virar um cliente realmente. É interessante o nosso modelo porque ele envolve o SDR no percentual do fechamento. Então, a venda geral, ela puxa um percentual da venda para a área de receita, e aí a área de receita divide isso entre o pré-vendedor e entre o vendedor. Isso é muito legal, porque quando você está falando de outbound, você não está inibindo a meritocracia do SDR outbound, que vai, porra, imagina o cara gera uma empresa enorme, multinacional, uma receita absurda, pô, ele merece, nem que seja um percentual daquela recorrência, ele merece que isso somado que dure um ano, né? Então ele recebe aquele variável num ciclo de 12 meses, e aí depois 100% da recorrência volta para a empresa, né? E é algo que vai acumulando com o tempo, né? Dependendo da performance, tanto dos closers, né? Porque a gente depende do fechamento deles, quanto dos SDRs, então participação na recorrência.
Perfeito. O próximo, o último, né? Infelizmente. Quer complementar alguma coisa, Vitor? Não, foi bacana conhecer o modelo de vocês. É um modelo muito similar que a gente utiliza aqui na B2B Data, que também é recorrência e é bem similar ao que você trouxe, né? E ali no primeiro ciclo ali de venda, né? No caso de vocês, 1 ano, é recebida essa comissão. Essa comissão ela é dividida de acordo com alguns critérios entre pré-venda e venda. Bacana. E, cara, Perfeito. Gustavo, E você também não essa questão compromete. Oi, pode falar, pode falar. Essa questão do teto, cara, que você falou, eu acho que é bacana trazer para o pessoal, que às vezes, para algumas pessoas, isso pode parecer absurdo, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tem muita empresa que já trabalhou com a gente, né? Que já se relacionou, que até mudou esse modelo e que tinha esse modelo de teto. E o que aconteceu era exatamente isso. Muitos dos vendedores, de início não, né? Mas muitos dos vendedores, depois de um tempo, eles começaram a segurar demandas na última semana de fechamento para trazer para o mês seguinte, né? Então, acho que é bacana trazer essa noção aí pro pessoal. Legal. Exatamente. Porque para que eu vou fechar alguma coisa nesse mês ainda, se eu não vou receber mais nesse mês e eu posso trazer para o mês que vem? Né? É um inibidor da meta também, olha só, é uma coisa que parece uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra. E para fechar, cara, nosso último tópico, eu estava comentando com o pessoal enquanto você ficou ausente por um tempinho, que a gente vai acabar em mais ou menos uns 40, 45 minutos mesmo, porque os 20, 15 minutos de pergunta a gente não vai ter, né? Então eu já estou indo para a última pergunta, infelizmente. Que é sobre retenção de funcionários. Então, a gente está falando aqui de contratação, como encontrar os melhores vendedores, mas uma coisa muito importante é você conseguir manter esses bons vendedores que você encontrou na sua empresa, né? Então, eu queria saber se você tem algumas estratégias de retenção, como é que funciona isso aí, para a gente compartilhar com a galera aí. Legal. Cara, eu acho que um primeiro ponto para trazer, que é óbvio, né, que não pode faltar, é a própria questão de remuneração, né? Se esse modelo de remuneração que a gente trouxe antes, ele for muito falho, de início, às vezes, isso não vai trazer problema, mas a médio e longo prazo, como você mesmo falou, vai se transformar numa bola de neve. Em algum momento, a pessoa realmente ela vai se desmotivar com aquele modelo. Então, o primeiro ponto de atenção é isso. Agora, só a remuneração, né, ela não é o único fator e muitas vezes nem é o principal fator de churn, de saída, né, de pessoas, de turnover de pessoas da área de vendas. Então, algumas das coisas que a gente percebe, tá, o Gustavo? E assim, esse tema, eu acho que é um tema muito complexo. São vários fatores, né, que estão relacionados aí ao turnover. Mas alguns que eu queria trazer é o seguinte: hoje, o que a gente tem visto? As pessoas que estão trabalhando com venda, pré-venda, principalmente pessoas mais jovens ou pessoas que estão buscando realmente conhecimento, elas valorizam operações maduras comercialmente. Quer dizer, operações que têm um bom processo, que otimizam e evoluem o seu processo, que têm já ferramentas, como a própria Plumes, né, que permitem você gerenciar melhor o seu modelo de trabalho, que tem processos mais automatizados e que diminuem o trabalho operacional. Porque o vendedor hoje, ele entende e ele conhece, meio de conteúdos e conteúdos como que a gente está passando aqui hoje, eles conseguem visualizar operações cujas vezes um amigo que trabalha na operação, ele executa a função muito mais estratégica da venda do que a função operacional de disparo de e-mail, de fazer contrato, assim por diante. Então, o primeiro ponto, a operação comercial precisa evoluir e a equipe comercial ela precisa sentir isso, tá? Segundo ponto, que é extremamente importante, equipe de vendas, ela tem valorizado cada vez mais a forma como você investe nas pessoas da equipe a nível até de conhecimento. Então, tem se tornado cada vez mais importante você ter momentos semanais, pelo menos, ou quinzenais, se não for possível, que seja mensal, né, para afiar o machado, né, para treinar essas pessoas, para trazer treinamentos externos, para incluir outras pessoas do time e ter um alinhamento melhor. Então, quando você tem uma operação que evolui, que paga bem, que tem um modelo de remuneração justo, e que, além disso, você consegue, né, manter a capacitação dessas pessoas, isso acaba evoluindo. Entre outros pontos, um dos motivos que fazem com que muitas das pessoas saiam das empresas, e a gente percebe isso, é a relação com o gestor. Olha só. Né? Quando uma das pessoas, assim, quando a gente faz alguns processos,
e ranteia pessoas, e pessoas já falam que estão desmotivadas e por isso querem participar de um processo que a gente está abrindo, elas trazem isso muitas vezes, né? Que a relação dela com o gestor, com a gestora não é tão boa. Então, a forma como você trata e se relaciona com aquele colaborador, você gestor, gestora, influencia diretamente nesse turnover, né? Então, acho que esses são alguns dos pontos principais, né, que a gente tem visto aí que influenciam muito, né, nesse turnover aí, que a gente precisa corrigir, né? Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu queria trazer também para completar é a questão da gestão de carreira, né, das pessoas da área comercial. Muita gente, a gente falando numa gestão de carreira em Y, né, que é aquele negócio de você se especializar ou você ser líder ou gestor de alguma área, muitas pessoas acham que na área comercial, assim como aquelas mesmas pessoas achavam que só tinha vendedor na hora de contratar e era um perfil só, alguns gestores de RH, de recursos humanos, precisam entender que também tem o vendedor, que é um especialista, ele tem diferentes tipos de carreira. Ele pode virar um gestor, ele pode continuar vendedor, pode ter outras pessoas além do vendedor que vão ter uma gestão de carreiras como analista 1, 2, 3 de vendas, né, pode seguir uma carreira um pouco mais de liderança. Então, é muito importante isso estar bem definido. Quando você entra numa empresa que não tem uma gestão de carreira, que você não sabe até onde você pode chegar, fazendo o quê, em quanto tempo, isso dá uma angústia, dá um negócio assim na pessoa, no profissional, porque todo mundo que está começando numa carreira profissional quer evoluir, né? Quer continuar aprendendo. Então, se você está num lugar que você vê que provavelmente, independente do seu desempenho, dos seus resultados, da sua vontade de aprender, de conhecer, de se desenvolver, você vai ficar na mesma cadeira por 5 anos, 6 anos, aquilo já dá uma desmotivada muito grande. Então, ter uma gestão de carreira bem definida, bem estruturada, é muito importante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é essencial, né? Perfeito. Pessoal, esse foi o nosso webinar, então, sobre contratações. Se tiver algum tópico que a gente não falou, mais uma vez, chamem a gente nas redes sociais, que a gente ajuda, a gente direciona. Eu não sou expert em contratação, mas consigo ajudar a direcionar dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado por quem assistiu, por quem está assistindo até agora. Victor, também, muito obrigado pela participação e por ter aceitado essa gravação com a gente para trazer o conteúdo para o pessoal. Fica o espaço aí para você se despedir e também falar um pouco mais sobre o Hackeando Processo. Bom demais, bom demais. Bom, agradecer mais uma vez o convite de vocês, né? É um prazer estar aqui compartilhando o conteúdo, aprendendo um pouco também, conhecendo como vocês trabalham aí na Plumes também, o Gustavo, isso é bem importante. Eu vou deixar aqui, não sei se vocês vão conseguir compartilhar com o pessoal, mas vou mandar aqui no chat também, e aí qualquer coisa depois o pessoal procura lá. O nosso Instagram e o nosso site, @hackeandoprocesso, e o site hackeandoprocesso.com. Lá vocês conseguem acesso também às outras empresas, às spin-offs do grupo. E aí, para você que precisa estruturar uma operação de prospecção e venda, tem dificuldade de recrutar profissionais para pré-venda ou venda, principalmente, precisa desse auxílio para recrutar esses profissionais para vocês, e tem dificuldade também de gerar leads, fica à disposição para trocar uma ideia, para bater um papo, né? E para auxiliar vocês aí no que for possível para aumentar os resultados de venda. Então é isso, tá? Maravilha. Um abraço para todos aí. Olha só, maravilha. E também deixo aqui o convite para quem quiser conhecer o nosso CRM, para quem tiver processos complexos, venda B2B, quiser automatizar workflows no geral, não precisa ser só de vendas, também deixo aqui o convite para você conhecer a nossa plataforma da Plumes. A gente vai ficar muito feliz em qualificar vocês. Valeu, pessoal. Então, é isso aí. Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Falou, tchau, tchau. Valeu.